Eu sou o Vitor das Chagas e vou resolver alguns exercícios aqui. O primeiro deles, ele fala sobre a equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes são equações diferenciais da conservação da quantidade de movimento para o escoamento de um fluido. Nela, a gente relaciona os efeitos da aceleração, os efeitos viscosos, os efeitos gravitacionais e os efeitos do ganho e da perda de pressão para o escoamento de um fluido. A questão número 1 fala: dois manquetes de deslizamento muito próximos podem ser aproximados como duas placas paralelas compridas e horizontais. Entre eles há um fluido viscoso e incompressível. As duas placas movem-se em duas direções opostas com duas velocidades constantes diferentes, como mostra a figura. Não há gradiente de pressão e a única força de corpo deve-se ao peso. Começando pelas equações de Navier-Stokes, determine uma expressão para o perfil de velocidade para o escoamento laminar entre as duas placas. Então, a gente pode começar trabalhando com as nossas hipóteses simplificadoras. Então, vamos começar com a nossa hipótese número 1. A hipótese número 1, vamos pegar aqui logo, ele fala que não há gradiente de pressão. Não há gradiente de pressão. Outra hipótese que a gente pode tirar da imagem direto é que, como a gente está trabalhando com um escoamento apenas que vai se mover ao longo da direção x e que depende apenas da altura entre as duas placas, nessa diferença de altura aqui, então nós temos que velocidade u varia apenas com y, velocidade em v é igual a zero e velocidade em w também é igual a zero. A nossa hipótese 3 é que é um escoamento bidimensional. Hipótese 4, a gente pode falar também que a única força de corpo se deve ao peso. Única força de corpo, única força é igual a peso. Então, nós podemos também dizer que o nosso fluido está em regime permanente. Nossa hipótese 6, a gente pode, deixa eu ver aqui, ela fala que o nosso fluido é incompressível. Fluido incompressível, e viscoso. E a nossa hipótese 7 é que, como nós estamos trabalhando com duas placas que podem ser paralelas e compridas e horizontais, a gente pode fazer que nossas placas são infinitas. Assim, a gente pode desconsiderar o uso de coordenadas cilíndricas. Então, agora nós temos aqui a equação de Navier-Stokes, como eu tinha dito anteriormente, e a gente pode utilizar as hipóteses para cortar e simplificar essa equação. Então, não há gradiente de pressão. Aqui nós temos o termo da gradiente de pressão, a gente já pode sair cortando direto. Nós temos então a velocidade em v igual a zero e w igual a zero. Então, a gente já pode cortar outros termos aqui da nossa expressão. A gente pode cortar esse, todos esses daqui também. E aqui também a gente pode cortar por duas hipóteses, que também nós temos um escoamento em regime permanente, que a gente pode cortar. E que a nossa velocidade em u depende apenas de y, a gente pode cortar. A mesma coisa vale para aqui, a gente pode cortar todas essas. E como u depende apenas de y, a gente pode cortar esses dois. E nós temos também aqui que fala que a única força de corpo é o peso. Então, não há peso em x e não há peso em z. Então, nós temos apenas duas equações, que ficou d ao quadrado u, derivada ao segunda, em y igual a zero. Vamos botar o mi aqui também, mas quando a gente passa para cá, mi igual a zero. E também temos ρ de y é igual a zero. Como a gente quer encontrar o perfil de velocidade, nós vamos só trabalhar apenas com essa aqui, é a nossa única conta. Então, nós temos que d ao quadrado u assim é igual a zero. Integrando duas vezes, nós temos que u de y será igual a um c1 vezes um y, uma constante 1 mais um y, mais um c2. E assim, para resolver, agora nós temos as nossas condições de contorno.
aqui, como no nosso desenho aqui, na nossa figura, a gente tem que, quando a velocidade u está em zero, nós temos uma velocidade v1. Enquanto o nosso u está no ponto h, nós temos a velocidade menos v2, porque ele está no sentido negativo do eixo que a gente adotou. Então, substituindo na equação aqui, nessa equação aqui, nós temos u de zero é igual a C1 vezes zero mais C2. Logo, nós temos que C2 é igual a V1. E nós temos aqui também o nosso u de h é igual a C1 vezes h mais o nosso C2, que é V1. E o nosso u de h é igual a menos V2. Nós temos assim aqui, mais isso. A gente já pode resolver, que dá C1 é igual a V menos V1 mais V2. Vamos botar aqui, sobre H. Então, logo, substituindo nessa fórmula que a gente encontrou para o perfil de velocidade, nós temos que U varia com Y, que é igual a menos V1 mais V2 sobre H, variando com a altura Y, mais um perfil de velocidade, uma velocidade V1. E assim a gente encerra esse exercício. Eu vou resolver o exercício número 2 e nele a gente precisa utilizar a equação da conservação da massa. Então, o exercício número 2 que está falando aqui. Capturou-se uma câmera com uma câmera um escoamento incidente numa janela, como mostrado nessa figura aqui. Sendo assim, a letra A pede: propõe-se que a velocidade de componente x no eixo x seja o de x menos 10 vezes 1 menos e elevado a menos x metros por segundo. Aproxime a velocidade do componente y no ponto 2 e 0,2, nesse escoamento plano incompressível. Então, a gente tem aqui a equação da conservação da massa e já temos a nossa primeira hipótese, que é o fluido incompressível. Para o fluido incompressível, a gente vai tratar essa derivada, então vai sair todos os fluidos. Então, nós vamos ficar com du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. Temos também, então, que nós temos, então, como mostrado a figura, nós temos apenas o plano x e y. Então, é um escoamento bidimensional, a segunda hipótese. Escoamento bidimensional. Então, nós vamos ficar então com du dx é igual, mais dv dy igual a zero. Então, nós temos a nossa equação que a gente vai trabalhar, vou chamar de 1. Então, como nós temos essa equação, a gente pode fazer então que dv dy, como a gente quer encontrar a componente y da velocidade, é igual a menos du dx. Então, qual é o nosso u? Então, u de x é igual a menos 10 vezes 1 menos e elevado a menos x, que também pode ser escrito da forma menos 10 mais 10 elevado a e elevado a menos x. E a gente pode, derivando os dois lados, du vai ser então igual a menos 10 elevado a e elevado a menos x, dx. A gente transforma isso aqui, du dx é igual a essa expressão. A gente pode substituir então. Nós ficamos então com dv dy é igual a menos 10 elevado a menos x. O que nos dá dv dy é igual a 10 vezes e elevado a menos x. Manipulando a equação, jogando esse dy para cá e depois integrando, nós temos então que dy. Isso. Nós vamos ficar então com
V é igual a 10 a menos x vezes 1y. Porque uma derivada de y aqui, x é constante, então tudo isso aqui sai e fica em função de y. Assim, agora, como a gente pede para a gente aplicar no ponto 2 e 0,2, então a gente pode substituir. V é igual a 10 vezes e elevado a menos 2 vezes o y, que vai ser 0,2. Nisso a gente tem aqui, calculando na calculadora, 10 vezes 0,2 vezes e elevado a menos 2, o que nos dá 0,27 metros por segundo. Então, agora vamos falar a letra B. Considerando agora o arco simétrico, o escoamento acima substitua y por R e x por z. Aproxima a velocidade da componente R em 0,2. Então, nós temos agora a letra B. O que a gente pode fazer? A gente transforma y para R e x para z. Então, a gente pode fazer esse u de x vai ficar u de z. Vamos chamar aqui então de vz, né? Coordenadas cilíndricas, nós temos vz é igual a menos 10 vezes 1 menos e elevado a menos z. E a gente fazendo toda aquela manipulação de d de vz sobre dz, nós vamos chegar na mesma resposta, que vai ser 10, menos 10 no caso, elevado a e a menos z. E como é a equação da continuidade em coordenadas cilíndricas? Nós vamos ter então 1 sobre r vezes dr de vr sobre dr mais d de vz sobre dz igual a zero. Manipulando isso, nós vamos ficar então com dr de vr sobre dr, aqui, 1 sobre r no caso, vezes, menos, quando a gente jogar para cá vai ficar menos, vai ficar a mesma coisa, vai ficar sendo 10 vezes e elevado a menos z. Jogando o r para cá, vamos jogar aqui para baixo, aqui, nós vamos ter 10 de r vezes dr, vai ser igual a 10 vezes e elevado a menos z vezes 1r. Jogando esse r para cá e integrando dos dois lados, vamos ficar então com essa igualdade aqui. Vai ficar então 10 vezes e menos z vezes r sobre dr. Integrando dos dois lados, nós vamos ter então r vr igual, esse termo aqui vai ser constante nessa integral, então vai ser 10 vezes e elevado a menos z vezes r ao quadrado sobre 2. A gente pode jogar esse r para cá, então nós vamos ficar então com vr sendo igual a 5 vezes e elevado a menos z vezes 1r só. Agora, também aplicando nesse ponto 2,02, nós vamos ter que vr no ponto 2,02 vai ser igual a 10 vezes o r, que é então 2. O r, então me desculpe, gente, o y está em função de r. Então, o r vai ser igual a 0,2 e o x vai ficar valendo igualzinho, então vai ser sobre 2 aqui em cima. Então, vamos ter 10, não, desculpa, aqui também é 5. 5 vezes 0,2 vezes e elevado a menos 2. Vamos ter então que VR vai valer 0,135 metros por segundo. Agora vamos resolver a questão número 3. Nela fala: uma bola de ping-pong cujo peso é 2,6 gramas e diâmetro de 3,8 centímetros pode ser sustentada por um jato de ar na saída de um secador de cabelos, conforme mostra a figura. Letra A. Explica por que ela não é convectada junto ao escoamento. Bem, ela não é convectada junto ao escoamento
porque a força exercida pela aceleração do escoamento do jato, no caso o ar é acelerado, e ele exerce uma força suficientemente grande para poder vencer o peso da bolinha. E ele não sai, no caso lateralmente, do escoamento do jato, porque o gradiente de pressão impede isso, ou seja, a pressão desse ar acelerado aqui é menor do que a pressão externa, fora do jato. Isso faz com que o jato a bolinha sempre permaneça no centro do jato. Então, isso pode ser explicado pelo Bernoulli. Agora vamos para a letra B. Se estivéssemos ao nível do mar, qual a velocidade necessária do jato? Então aqui nós temos a equação de Bernoulli, que é P, pressão sobre a massa específica, mais a velocidade de um ponto ao quadrado sobre 2, mais Gz, que no caso é a diferença de altura, igual a zero ou uma constante. Nesse caso, a gente pode desconsiderar a energia gerada pela diferença de altura. Então, vamos considerar igual a zero. Então, como nós temos dois pontos, o ponto 1, que é na saída do jato, e o ponto 2, que é no ponto de estagnação da bolinha, então nós vamos fazer assim: P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 é igual a pressão no ponto 2 sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2. Então, a pressão no ponto 2, a velocidade do ponto 2 será uma velocidade estagnada, ou seja, velocidade igual a zero. Então, assim, manipulando, nós vamos ter V1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 menos P1 sobre ρ. E quem é P2 sobre P1? P2 sobre P1, podemos dizer que será igual a uma força sobre área. E quem é essa força? Essa força é o peso da bolinha, M vezes G, sobre a área, que vai ser π. A área de um círculo é igual a π raio ao quadrado. Como nós temos o diâmetro, vamos já jogar para diâmetro. Então, essa é a nossa fórmula para P2 sobre P1. Então, a gente podemos aqui, então, jogar que P2 menos P1 será, a massa da bolinha vai ser 2,6 gramas, que é 2,6 vezes 10 menos 3 quilos, vezes a aceleração, que é 9,81, sobre π a quarta, vezes o raio, no caso nós temos o diâmetro, que é 3,8 vezes 10 a menos 2, porque nós temos o diâmetro em centímetros, ao quadrado. E fazendo a conta, nós vamos primeiro trabalhar com a conta da parte de baixo. π sobre 4 vezes, a parênteses, 3,8 é 10 a menos 2 ao quadrado. Nós temos esse valor. Agora, multiplicando, resolvendo a parte de cima, dividindo pela parte de baixo, nós vamos encontrar o valor de 22,49 aproximadamente. Agora, retornando para essa equação, nós vamos jogar então V1 ao quadrado sobre 2 é igual a esse valor que é esse valor de P2 sobre P1, que é de 22,49. Nós temos que ρ é igual a 1,23, então nós vamos jogar aqui 1,23 de uma vez. Manipulando essa equação, temos que V1 é igual a raiz de 2 vezes 22,49, dividido por 1,23. 2 vezes 22,49 dividido por 1,23. A raiz desse valor, então, será 6,04 metros por segundo. E esse é o valor da velocidade que sai o jato de ar da ponta do secador.